Pessoal, tudo bem? Vou fazer uma revisão de textos narrativos que foi feita no Centro de Mídias recentemente. Eu queria reforçar com vocês. Então, primeiro a gente vai rever assim os elementos de uma narrativa, né? Mas antes vamos lembrar o que é mesmo, né? Uma narrativa, um texto narrativo, né? Então, a narrativa ela é um texto que descreve acontecimentos, né? Envolvendo personagens dentro de um determinado lugar ou espaço e num certo tempo, né? Cada um desses elementos tem suas características, bem facinho aí, só uma revisão bem rápido, tá? Exemplos de narrativa, a gente tem crônicas, conto, romance, fábula. Crônica, a gente teve uma que a gente estudou ano passado sobre duas crianças que acham uma máquina de escrever antiga, lembra? Então, vocês fizeram umas atividades bem legais até sobre isso. Então, aquele tipo de texto é um texto narrativo, tá? Vamos ver os elementos aqui. Então, os personagens, né? Não dá para falar que são os mais importantes, tá? Todos os elementos da narrativa são importantes. Então, os personagens, eles fazem a história andar, né? E a gente tem aquele personagem que é mais importante, né? Que é o protagonista e o antagonista, né? O antagonista vai contrário ao protagonista, né? Eles têm interesses diferentes. Pode pensar em vilão da história, se você quiser. E os personagens secundários, que são os coadjuvantes, tá? Além dos personagens, nós temos também um espaço, que também pode ser chamado de lugar, né? É o local onde se desenvolve a narrativa, né? Ele pode ser o ambiente físico ou o ambiente psicológico, tá? Ou o ambiente social, né? O ambiente social pode ser quando a gente fala, às vezes, de um lugar um pouco mais amplo, tá? Ambiente psicológico é quando a história se passa mais na mente dos personagens, e o ambiente físico é o ambiente ao redor dos personagens. O ambiente físico é mais fácil de achar porque ele é descrito em detalhes, né? A mobília, cores das paredes, decoração, tudo isso aí, tá? A gente também tem o tempo, né? O tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data, um momento específico, tá? Esse tempo ele pode ser cronológico, né? Às 2 horas da tarde, né? Ontem à noite, ou ele pode ser um tempo psicológico, tá? Quando o personagem na sua mente volta no passado para poder lembrar alguma coisa, né? Alguns filmes, algumas séries fazem isso, né? Ele volta a narrativa lá atrás para explicar por que aquele personagem está fazendo aquilo no tempo presente. O enredo, né? O enredo é a trama, né? Em que se desenrolam os acontecimentos, ou seja, é a história em si, né? Qual é o enredo deste filme, né? Qual é a trama deste filme? Então eles podem ter o enredo linear e o enredo não linear. É exemplo do tempo, né? Então tem filmes em que eles são fragmentados, então cada pedacinho do filme passa numa época diferente, para depois no final tudo ser amarrado, tá? Isso seria o enredo não linear. E o enredo linear é o mais comum que a gente tem. O foco narrativo, vocês lembram, a gente viu também o foco narrativo, a gente tem o narrador de primeira pessoa e de terceira pessoa, né? Lembrando que o narrador de primeira pessoa, ele participa da história, o narrador de terceira pessoa, ele fica de fora olhando, e tem o narrador onisciente, né? Que ele é de primeira e terceira pessoa. Então, ele conta pra gente, inclusive, que os personagens pensam, que os personagens sentem, né? Sem necessariamente ser um desses personagens. Tá? Então, vai estar falando que ele também é chamado de foco narrativo, e ele representa a voz textual da narração. Tá? Eu vou colocar o trecho, então, de um texto para vocês aqui. Esse trecho desse texto, ele pertence a um livro maior, tá? E em cima dele a gente vai fazer a nossa primeira atividade, tá certo? De revisão. Todos os que viveram aquele momento dizem que era por volta das 8 da noite quando apareceu Férula, sem que nada fizesse prever sua chegada. Todos puderam vê-la com a blusa engomada, o molho de chaves à cintura e o coque de solteirona, tal como a tinham visto sempre em casa. Entrou pela porta da sala de jantar no momento em que Estevão estava trinchando o assado, e reconheceram-na imediatamente, apesar de não haverem fazia 6 anos e estar muito pálida e muito mais velha. Primeiramente, sentiram um frio súbito na sala de jantar, e Clara mandou fechar as janelas, porque pensou que era uma corrente de ar. Logo a seguir, ouviram o tilintar das chaves. Quase em seguida, abriu-se a porta e apareceu Férula, silenciosa e com uma expressão distante,
ao mesmo tempo que a ama entrava pela porta da cozinha, com a travessa da salada. Esteban Trueba ficou com a faca e o garfo de trinchar no ar, paralisado pela surpresa. E a menina gritou: Tia Férula! Blanca levantou-se para ir ao seu encontro, mas Clara, que se sentava ao seu lado, estendeu a mão e segurou-a por um braço. Na realidade, Clara foi a única que percebeu, ao primeiro olhar, do que estava se passando devido à sua grande familiaridade com os assuntos sobrenaturais, apesar de que nada no aspecto da cunhada denunciasse o seu verdadeiro estado. Férula passou ao seu lado e saiu por onde tinha entrado, fechando a porta nas costas com suavidade. Na sala de jantar, ficou a família imóvel, como se fosse um pesadelo. Clara abriu os olhos. Continuava a respirar com dificuldade e caíam lágrimas pela face e pelo pescoço, manchando-lhe a blusa. Férula morreu, anunciou. Isabel Allende, A Casa dos Espíritos. Em cima desse trecho, a gente vai fazer um trabalho. Esse trabalho eu vou depois postar no Google Classroom para vocês responderem, tá certo? Aliás, já tem um lá para vocês fazerem também sobre o caderno Aprender Sempre. E vai ser exatamente isso daqui: elementos da narrativa. Retire do texto os seguintes elementos narrativos: personagens, espaço ou lugar, tempo, enredo e foco narrativo. Lembram-se, vocês voltem no primeiro slide, vejam o que significa cada um desses elementos e me respondam. Inicialmente, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão responder no caderno e semana que vem no Classroom na forma de um formulário, certo? Agradeço a atenção de vocês. O ano letivo, o bimestre está acabando aí, dia 31 de julho, mais ou menos, então não percam nenhuma atividade de nenhum professor, certo? Fiquem em casa, se cuidem e bom final de semana.